Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Analisando aquelas decisões com grandes chances de cobrança em prova em 2020, vamos para mais uma decisão. Dessa feita, nós vamos analisar o que disse o Supremo Tribunal Federal na ADI 5996. Essa decisão não é difícil, mas é importante chamar a atenção porque nas provas de direito constitucional é muito comum a cobrança de questões objetivas na parte da Constituição que cobra o entendimento acerca da divisão de competências legislativas. Exatamente, a competência exclusiva da União, as competências comuns e concorrentes, essas questões são sempre presentes em provas objetivas. E de um tempo para cá, as organizadoras não se limitam mais a perguntar sobre essa divisão de acordo com o texto da Constituição. É muito comum a cobrança sobre o entendimento do Supremo acerca de quem é a competência para legislar sobre determinada matéria. Então nós vamos analisar uma decisão que trata exatamente sobre distribuição de competência legislativa. A decisão é curiosa porque envolve efetivamente os animais e as pesquisas em animais para um determinado objetivo. Preste bastante atenção porque é uma decisão importante para a sua prova, inclusive. Eu coloquei assim, Supremo e a utilização de animais em pesquisas. Isso está na ADI 5996, informativo 975 do Supremo, julgado de abril de 2020. Preste atenção, porque embora não de difícil entendimento, é uma questão com muitas chances de cobrança em prova. Então entenda primeiro o caso. Vamos lá. Em 2008, a Lei 11.794 autoriza a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisas científicas, desde que sejam observadas algumas condições relacionadas aos procedimentos adotados que visam evitar e ou atenuar o sofrimento dos animais. Essa lei é uma lei da União Federal e, portanto, vale em todo o território nacional. A Lei 11.794 de 2008 disse, portanto, que é possível utilizar materiais em pesquisas científicas. Preste atenção nisso. Desde que obedecidos alguns procedimentos com o objetivo de evitar ou atenuar o sofrimento do animal. Em 2015, portanto um tempo depois, o estado do Amazonas, esse caso é real, estabelece uma lei que trata da matéria tratada na Lei 11.794 de uma forma mais restrita. A Lei do Amazonas diz o seguinte, fica proibida no estado do Amazonas a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, sem prejuízo do disposto em legislação municipal, estadual ou federal. Perceba que a lei do estado do Amazonas, ela restringe o objeto de pesquisa permitido pela Lei 11.794 de 2008. A lei federal estabeleceu a possibilidade da utilização de pesquisas de animais, condicionando isso a procedimentos com o objetivo de evitar ou atenuar o sofrimento do animal. No estado do Amazonas, não. Ele proibiu a realização de testes com animais para desenvolvimento de determinados objetos, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e seus componentes. O problema é, a lei do estado invade competência legislativa constitucional da União. Em outras palavras, a lei do Amazonas é inconstitucional por usurpar competência da União Federal. Ou seja, somente a Lei 11.794 pode tratar do tema sem que isso seja tratado ou possa ser tratado por legislação estadual. Essa é a pergunta respondida pelo Supremo na ADI 5996. Vamos, portanto, aos argumentos do Supremo. A primeira coisa que você precisa perceber é que o Supremo capitulou essa competência legislativa como concorrente, usando, portanto, o artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao DF legislar de forma concorrente sobre florestas, caça, pesca, fauna. Aqui nós estamos diante de uma situação, no entender do Supremo, que se trata de proteção da fauna e, portanto, a competência é concorrente. Só por esse primeiro argumento, a competência concorrente, nós conseguimos perceber que, por si só, a lei do Amazonas não é inconstitucional, de forma que União e Estados podem legislar de forma concorrente sobre o tema. A pergunta é se a lei do Amazonas, de alguma forma, infringe a disposição geral da lei federal, justamente no que diz respeito à pesquisa de animais. Aí nós vamos para o segundo argumento. O Supremo disse que não, porque o caráter da lei do Amazonas é restritivo.
O Supremo diz que a Lei do Amazonas não proibiu a realização de testes de forma geral, mas apenas o desenvolvimento de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. Apenas para esse objeto aqui, ou esses objetos, é que a pesquisa de animais estaria proibida. Então, não é que a lei federal permite a pesquisa e a lei estadual, de forma inconstitucional, proíbe a pesquisa. A lei federal permite a pesquisas de animais para objeto amplo, desde que atendido o procedimento com o fim de evitar ou minimizar o sofrimento do animal. Por outro lado, a lei do Amazonas não proíbe a pesquisa de animais, sendo, portanto, uma contraposição direta à lei federal. O Supremo entendeu que a lei do Amazonas estabeleceu uma proteção específica, proibiu a pesquisa de animais com objeto específico para o desenvolvimento, de novo, de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. Então o Supremo disse, primeiro, a competência concorrente, então aí está tudo bem. No que diz respeito à lei estadual, ela não entra em conflito, ela não entra em rota de colisão direta com a lei federal, porque ela restringe apenas a pesquisa de animais a determinado objeto, então ela não entra em rota de colisão direta com a lei federal, e os estados podem fazer isso no entender do Supremo, ou seja, os estados podem produzir normas mais protetivas em matéria ambiental. O Supremo entende que os estados estão autorizados a produzir normas em matéria ambiental mais protetivas que a União sempre que o interesse regional se sobreponha, se for o caso, o que entendeu o Supremo para o caso concreto. Então são três argumentações desenvolvidas pelo Supremo extremamente interessantes. Primeiro, a competência concorrente, porque o assunto é proteção da fauna. Segundo, a lei estadual não entra em rota de colisão direta com a lei federal, justamente porque a lei federal permite a pesquisa para objeto amplo e a lei estadual, nesse caso, restringe a pesquisa para determinados objetos, e a lei estadual pode fazer isso, porque em matéria ambiental, em regra, a princípio, os estados podem estabelecer normas mais protetivas em matéria ambiental, desde que justificados no interesse regional, é o que entendeu o Supremo a partir do caso concreto na ADI 5996. Vamos entender, portanto, o que disse o Supremo a partir da ementa do julgado. Aquilo que nos importa está aqui, ó. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito, princípio da preponderância do interesse. A Constituição Federal de 88, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da preponderância do interesse, ou seja, vai ter que se analisar no caso concreto o interesse local, o interesse regional e o interesse geral, estabeleceu a priori diversas competências para cada um dos entes federados, União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios. E a partir dessas ações, pode, ora, acentuar maior centralização do poder, principalmente na própria União, ora, permitir uma maior descentralização nos Estados, membros e municípios. A lei do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna, competência legislativa concorrente dos Estados. E diz, no final, a sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Então está aqui, julgado de abril de 2020, o relator Alexandre de Moraes, ADI 5996. Eu visualizo essa ação direta de inconstitucionalidade como uma cobrança muito plausível em provas objetivas dos concursos da advocacia pública e dos concursos em geral. Normalmente para as organizadoras que não se limitam a, quando questionam competência legislativa constitucional, jogar lá os incisos e perguntar que tipo de competência é, se comum, se concorrente, se exclusiva. Algumas organizadoras, em provas mais inteligentes, vão te questionar exatamente a construção jurisprudencial sobre essas competências. Essa é uma delas, portanto, a conclusão que chegou o Supremo Tribunal Federal é que a lei do Estado do Amazonas não é inconstitucional, portanto, é constitucional nos termos da argumentação aqui trazida no presente vídeo. Espero que tenha te ajudado a entender. Se essa questão cair na prova, certeza que você acerta a partir de agora. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.